Ufa vida! Essa sexta-feira foi frenética, preciso comentar aqui. Tô com um cartãozinho aqui para ler as principais manchetes para vocês aí da sexta-feira, né? Que, pô, essa semana eu gravei mais alguns vídeos de opinião, alguma coisa assim mais, um pouco mais interna assim, mas, meu, sexta-feira ferveu. Então, a primeira manchete é: meu pau é aerodinâmico. Top ganhas feministas. Né? A segunda é apertadinha do presidente no careca. Pega na minha e balança. Né? Foi um aperto de mão lá que o Bolsonaro deu no encontro com o Xandão lá, que foi sensacional. Né? O passarinho azul na Amazônia, porque o Elon Musk teve no Brasil, né? E o Bolsonaro também estava lá, uma apertadinha de mão e com o Elon Musk, né? Momentos diferentes no mesmo dia. Mas, e a compra do Twitter? Né? Vai rolar ou não vai rolar? Porque ele foi, não foi, foi, não foi. Ele tá meio que nem pegando a Amber Heard, né? O Johnny Depp lá. Ele assume, mas não assume. Assume, mas tem até um papo, que eu não vou falar disso aqui. Mas tem até um papo de que o filho dela é do Elon, né? Então, sei lá. Mas vamos para a próxima manchete. Ciro e do Vivier batem de canhota no Lula, que nem tava lá. Então teve um debate aí que, puta, eu vou ser honesto, eu não vou assistir a 1h30 de debate para prestigiar dois caras que eu não quero prestigiar. Olha, uma das filosofias que eu trouxe de outros planetas e que aqui parece que vocês já estão chegando no momento de aprender isso, é que é o seguinte: você simplesmente não prestigia, até se você não gosta do que eu falo, procura outros vídeos aí, vê se o que eu falei é muito ruim e você quer dar um dislike em mim e me desprestigiar, simplesmente me desprestigie, porque a minha opinião é minha e os seus sentimentos são seus. Então, eu não quero misturar as coisas. Se você não gosta do que eu falo, é só para ir para outro lugar, porque eu sou alienígena burro, louco e mentiroso. Então, eu não sou da Terra e ainda tenho essa outra questão. Então vamos falar. As feministas resolveram implicar com o formato dos aviões no Top Gun, né? Que aparentemente aí foi um filme na década de 80, eu lembro, foi muito legal. Era muito legal o filme, mas era um filme para divertir, era um filme, vamos dizer, como eu costumava dizer antigamente, tem algumas vezes que você vai ao cinema que você quer entrar, assistir um filme onde o mocinho salva a mocinha do bandido e mata o bandido no final e ir para casa. Você quer simplesmente uma diversão para você passar 1 hora, 2 horas vendo a jornada do herói ali da maneira mais interessante possível, né? E tchau. E pronto, acabou. Você vai para sua casa dormir, descansar. Você não quer um filme para você ficar pensando, para você ir para sua casa, ficar meditando como você ganha tanto dinheiro e tem tanta gente vivendo na miséria e que tem um cara, pô, tem um pobrezinho, de uma criança, cara, morrendo de fome do outro lado do mundo e você, pô, o que você pode fazer por ela? E, mano, você não quer isso, cara. Às vezes você não quer. Às vezes a sua semana foi tão foda. Você lutou tanto para conseguir só, o dinheiro do aluguel, o dinheiro da comida, que você quer relaxar. Isso é que é difícil de se engolir em dias atuais. Hoje em dia eles ficam metendo pauta socialista em tudo. É assim, eu vou falar para vocês, é uma das coisas assim mais interessantes que existem diversos planetas assim, e que eu considero uma das coisas mais atrasadas, impressionantes que seja uma coisa tão atrasada assim, esse lance da pessoa não ter posse da propriedade dela. Ela não ter posse, ela mora num lugar já faz 200 anos, mas não tem documento porque o governo não dá, então... E tem mais, se ele der, aquela posse tem que ter uma função social. Não, cara, isso daí não é interessante. Isso daí você ficar determinando que tem que ter uma função social não é saudável para o mercado. Uma função social vai se dar de acordo com a necessidade das pessoas. Né? Não tem por que o cara montar um comércio num lugar onde não vai ter comércio. Então, por exemplo, quando você cria uma lei de zoneamento, você ajuda a criar uma coisa esdrúxula, sinistra, porque o cara que mora no mercado, em dias atuais isso melhorou, porque ele pede o delivery. Mas antigamente o cara ficava com o mercado longe pra cacete. Morava num lugar onde, pô, por causa da regra de zoneamento, ele não tinha um mercadinho para comprar um cigarro, para comprar pão, leite, né?
Não tinha. Eu ficava longe, por causa da lei de ilusão. Hoje, com essa história, é lógico, as coisas vão sofrendo, e isso é muito interessante, porque as coisas vão mudando e sofrendo diferentes adaptações, mas voltando ao Top Gun, às vezes é isso que você quer, chegar lá, relaxar, e as feministas ficaram boladas porque elas acham que o filme é um tanto quanto machista, segundo as informações que eu tive, eu não fui checar, tá? Mas pra mim faz sentido que um jato pareça um pênis. Meu pau não tem asa. É isso que eu tenho a dizer, meu pau não tem asa, mas a aerodinâmica do bico é semelhante, porque é cilíndrico, né? E acho que pronto, acho que é isso. Aliás, qualquer coisa cilíndrica vai lembrar um pênis para quem é fissurado nisso, né? Bom, vamos passar para a próxima. Apertadinha do presidente no Carecas. Pega na minha e balança. Dessa eu quero falar. Bom, teve um evento lá em que, pô, é um evento, parece que é um evento cerimonial, né? Onde voltando à apertadinha do presidente no Careca, sem esquecer de que eu me prometi que se eu sentisse coriza, eu nunca mais ia ficar aqui enchendo linguiça. Eu ia controlar a porra da coriza, voltar aqui e continuar a falar do que eu tava falando. Então, nesse evento, né, que é um evento cerimonial, né? Cerimonial é aquele evento que é sempre feito para poder estar relembrando. São coisas assim, né, cerimoniais. O Alexandre de Moraes estava lá e o Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes tem uma rusga com o presidente da República que não deveria, mas aparentemente envolve um jogo político. Parece que um juiz que, é muito interessante, até porque aqui o juiz é público. Na maioria dos planetas, são raros os planetas em que o juiz é público, assim como é em todo o planeta Terra. Porque os melhores juízes é o povo mesmo que escolhe e ele cobra para julgar. E é normal ter um mercado de juízes, tá? Que você chama para uma contenda. Em países que são livres, que eu falei que tem aquelas 3 leis, né? Existe um mercado de juízes. Um mercado, é interessante até, mas existe um mercado de juízes. Por quê? Porque um juiz que julga bem é uma coisa que o povo vai saber. É uma coisa que é uma coisa. Porque um julgamento bom ele traz paz para as duas partes. Ele não provoca desequilíbrio. Ele não provoca apelação. Ele provoca um equilíbrio. É muito interessante porque existiu até um período aqui na Terra, como é que é o nome deles? Storms. Acho que, eu não me engano, na Inglaterra, que tinha mais ou menos isso, que os juízes eles eram escolhidos entre a população como pessoas muito justas, que julgavam. Então, um pastor podia virar um juiz, um mendigo podia virar um juiz, né? Se falasse assim, poxa, existiu uma discussão e eles não conseguiam, existia um impasse, né? Agora não me vem nenhum exemplo à cabeça, futuramente eu posso abordar mais profundamente esse assunto, se alguém comentar, se alguém deixar um like, né? E, pô, podia lembrar de deixar um pix. Só o like, comentar e se inscrever, aí eu já vou ficar agradecido, porque vai ter alguém prestigiando. Eu tenho gravado bastante vídeo. Enquanto não tem prestígio e ninguém prestigiando, eu estou gravando sozinho aqui. Mas se formos 2, quem sabe seremos 3 amanhã e 1 milhão até o final do ano? Já imaginou? Ia ser sensacional, não? Mas ia ter muita gente com raiva de mim. E a minha opinião é minha, os seus sentimentos são seus, não vamos misturar as coisas. Não precisa me prestigiar se você não gosta de mim. Bom, e foi todo esse desconforto aí, ele estendeu a mão. Curioso, é o seguinte, é que quando ele estendeu a mão para Alexandre de Moraes, eu vi o vídeo, né? Ele estendeu a mão voltada para cima. A mão voltada para cima é um gesto de paz, tá? Quando alguém volta a mão assim para você, é um gesto de paz. Então, ainda que a pessoa estenda a mão assim para te cumprimentar, ela tá sendo pacífica, ela está sendo tranquila. Diferente da pessoa que te oferece a mão assim, para apertar. Você olhando aí, eu tenho certeza que você já tem a sensação física de, por exemplo, se eu chego para você, olha, tentando manter o mesmo semblante, eu ofereço a mão para você assim, aí, parceiro. Eu ofereço a mão para você assim, aí, parceiro. Você entende? Ele ofereceu a mão voltada para cima. Então, é muito interessante porque
eu tenho a impressão de que ele realmente quer provocar com esse gesto, né? Ele mostra que ele quer realmente um equilíbrio entre as forças, né? São forças, eu não lembro. São as três forças, não? Justiça, o judiciário, sei lá, tem os três poderes. Os três poderes, isso. Ele quer um equilíbrio entre os três poderes, né? E eu não sei o que acontece em relação ao Alexandre de Moraes, mas foi muito interessante ver ele estendendo a mão para o Alexandre de Moraes, que levantou e apertou. Então, ainda existe esperança aí para um equilíbrio, para um reequilíbrio das forças no Brasil. Se bem que, honestamente, como penso em liberdade, eu acho que esse desequilíbrio em forças que, na verdade, elas servem para, quando estão em harmonia, só tirar a liberdade das pessoas, eu acho que quando elas entram em atrito é saudável para a liberdade, né? Inclusive, algumas coisas progredindo, o homeschooling parece que evoluiu essa semana, é liberdade, né? Tiveram algumas notícias chatas também, que diz que parece que estão querendo aumentar os salários dos servidores públicos. Acho que foi da Bárbara que eu te atualizei, que eu vi, que, puta, fiquei chateado com isso, né? Porque uma coisa é segura, depois que o imposto foi cobrado, que o dinheiro saiu do seu bolso, você já não pode mais fazer nada. Como diz o Peter, você já foi roubado. Então, para onde vai o dinheiro pouco importa, né? Mas eu penso que se esse dinheiro puder voltar um pouquinho em recurso para a população, para a gente, né? Isso vai ser bom, porque às vezes você está numa situação tão complicada que você não consegue ajuda em lugar nenhum, e aí alguma coisa dessa assim te atende, né? Mas, às vezes até uma entidade privada te atende melhor, tá? Como, por exemplo, dentista. Se você for um dentista público, eles vão querer só arrancar seus dentes e tratar se tiver alguma cárie. Já o danado do canal eles não fazem. Se você for numa escola é interessante porque tem uma fila, mas eles fazem. Eu agendei recentemente aí um canal que eu vou fazer numa faculdade aí de odontologia, depois eu dou até o nome, né? Ou não, porque eu sou um alienígena louco, burro e mentiroso e sou podre de rico. Eu estou sentado num galpão gigante com a Ferrari parada. No fundo eu já falei disso outras vezes, mas eu sou podre de rico, tá? Então eu posso estar fazendo numa clínica do caralho, não ter problema de dente nenhum e você nem sabe. Bom, vamos para a próxima para a próxima manchete, porque eu já falei da apertadinha, né, do Bolsonaro no Careca. Agora eu quero falar do passarinho azul na Amazônia, né, porque o Elon Musk esteve aqui no Brasil para negociar, parece que internet para 19 mil escolas na Amazônia, através do Starlink. O Starlink é uma coisa muito interessante porque ele não é uma conexão de fibra ótica, ele não é uma conexão de cabo, ele não precisa de cabos. É uma antena que você põe num lugar que ela distribui internet para um monte, para uma área gigante. Tá sendo amplamente usado na guerra da Ucrânia, pelo exército ucraniano, que está ganhando da Rússia, que é o urso de papel, né? Eu não vou falar de guerra ucraniana mesmo porque eu tenho poucas notícias essa semana. Parece que nada de muito relevante aconteceu lá. Mas voltando ao passarinho azul na Amazônia. Eu tô chamando de passarinho azul, mas ele efetivamente não comprou o Twitter, até porque essa semana é interessante eu falar a respeito disso, porque ele deu meio que um cheque, ele usou um dos critérios de elaboração de checagem, né, de perfis fakes do Twitter contra o Twitter numa manobra para provocar uma desvalorização do Twitter que ele quer comprar. E eu tô torcendo por ele, porque eu acho que o cara é pela liberdade, eu gosto dele, eu gosto do Elon Musk, tá? Eu não sei se o cara é bacana, eu tenho uma sensação boa dele. Mas eu sei lá, eu também tenho uma sensação boa do Johnny Depp e ele é meio doidão demais. Então, o meu critério é subjetivo, eu que acho. Mas ele veio para conversar com o Bolsonaro de colocar a internet para 19 mil escolas. É lógico que uma antena dessa pode atender 2, 3 escolas, então não são 19 mil antenas. Mas é muito interessante porque a esquerda teve um troço com isso. Primeiro que eu vi notícia disso na Jovem Pan e não vi em lugar mais nenhum. Tá certo que
né? Mas eu ouvi as pessoas falando, minha mãe veio falar para mim, aí, você está sabendo do Elon Musk? Minha mãe só se informa pela televisão, é Bandeirantes, é Globo, Bandeirantes, Globo e Record, né? Eu acho que eu não assistem o SBT, mas não importa, é pela mídia tradicional. Ela vem me perguntar, e aí, meu, tem alguma coisa, alguma informação dessa história do Elon Musk aqui no Brasil? Não estão falando nada na TV, eu não sei até agora, eu estou gravando esse vídeo um pouco mais cedo do que eu costumo gravar. Eu devo descer e conversar com ela de novo para saber disso, mas eu só vi isso na Jovem Pan, tá? Eles falando do Elon Musk aqui, e vi uma outra notícia do pessoal falando que o pessoal da esquerda está procurando abafar tanto esse caso do Elon Musk quanto o do Gregório do Vivier, que eu vou falar. Não, daqui a pouco eu vou falar. Daqui a pouco eu vou falar do Gregório do Vivier e o Ciro Gomes. Eu já falei disso. Não, eu vou falar. Eu ainda não falei disso. Então o que acontece? É muito interessante você ver a esquerda esperneando para tentar justificar um ato que é claramente um ato de liberdade, né, do encontro do Bolsonaro com o que estava lá. É muito claro, é uma tentativa de aumentar a liberdade. Porque se você começa a aumentar a comunicação do pessoal que está lá na Amazônia, até dos próprios índios, que vivem uma vida de merda, né? Desculpe até os índios, com todo respeito, mas eu quero que a vida de vocês melhore, eu quero que vocês possam explorar suas terras do jeito que vocês quiserem. Porque eu acho que isso vai ser bom para todo mundo, inclusive para a ecologia.